você, pessoa comum, se você fizer algo que não está na lei, você não fez nada. Tá? Uma pessoa comum que comete um ato que não está na lei, ele não cometeu ato nenhum, não dá problema nenhum para ele. Por exemplo, ele cometeu um crime que ainda não tem na lei aquela tipificação de crime. Cometeu nada. Por exemplo, dos hackers dos anos 90. Não existia nenhuma lei que tratava sobre os crimes virtuais na internet, até porque a internet acabou de nascer. O Congresso não tinha feito a lei. Então quem roubasse pela internet, roubasse dados, fizesse por coisa, não era crime nenhum. Ninguém foi preso na época de 90 por crimes na internet, porque não existia lei. Perceberam? Tá? Então você, pessoa comum, se fizer alguma coisa que não está na lei, está tudo bem. O administrador público é o contrário. Ele só pode fazer aquilo que está na lei. Só pode fazer aquilo que está na lei. Vou dar um exemplo besta onde eu trabalho. Tá, gente? Eu trabalho na administração do Tribunal de Justiça, então eu não mexo muito com processo, porque é coisa de administrativo. E tem júri. Tem um crimes contra a vida e tem júri. Para ter júri tem um negócio chamado jurado. São vocês, pessoas comuns, né? Da sociedade, reputação oficial. Ai, que azar, cara. Você foi algum escolhido? Vários. Ai. Esse ano eu tô livre ainda. Acho que quando eles pegam muito, eles dão uma forma. No passado eu fui em 6. Nossa! Eu acho que esse ano você não vai mais. Depois você me cobra, eu vejo se o seu nome está na lista. Porque eles sabem que é um pé no saco. Então ele pega a pessoa... Em 6 que em 4. Nossa senhora. Eles pegam a pessoa, aluga ela por um ano mais ou menos, assim, um ano e meio, depois... Obrigado, você ajudou muita gente. Só foi dispensado em um, e o outro que eu pedi, um amigo que estava lá dentro, eu falei, meu, hoje não dá pra ficar, e fui sorteado. Aí o advogado se dispensou. dispensou. Não, a gente tinha falado do promotor dispensou como ajudar. Doutor Gilberto? Passado, né? Pensei, você viu que tem certas situações, ainda mais se é famoso, se está no jornal, você vai ficar até a noite lá. Não, eu digo que você vai ser lá 9 horas da noite. Exato. Aí o que você faz? Você almoça lá, tem como almoçar. Vai numa salinha, né, na sala secreta, almoça. Aquele almoço é comprado pelo tribunal. E lá fala que eu tenho que comprar uma coisinha de refrigerante ou suco por jurado. Obviamente é muito mais barato eu comprar uma de 2 litros, não concorda? Comprar uma de 2 litros. A lei fala que tem que ser um por jurado. Legal, né? Aconteceu? Pagamos do bolso. Ai, mas que idiotice, pô, não tem sentido. Não é? Mas eu, principalmente, comprar uma coisa, tá lá bem escrito na norma. Uma refeição e um negócio de refrigerante, tantos ml por jurado. Aí você comprou para todo mundo, não pode, não tá na lei. Meu ato não foi legal. Aí veio um chado aí nós e o Estado fala, não vou pagar. Né? Aí você se preocupa. Tá? É um exemplo besta. Tem outro professor meu que contou um caso dele, que ele é funcionário de uma escola, e fez fazer uma festa com cachorro quente lá. Ele fez uma festa junina e tal, cachorro quente, e o Estado deu uma verba para eles comprarem alimento. Aí ele foi lá e comprou salsicha. E lá deu a verba, podia comprar alcatra, podia comprar carne e tal, comprou salsicha. Aí ele mandou a prestação de conta e voltou. Aí ele falou assim, mas a menina, é uma festa com cachorro quente. Senhor, diretor, tá escrito salsicha aí? Não, tá escrito alcatra, tá escrito não sei o que e tal. Cachorro, salsicha é 10 reais o quilo, alcatra é 20, que você não deixa pra... Tá escrito salsicha aí? Não, então paga. Percebeu? O que eu tô falando? Salsicha de alcatra. Rapaz, loucura. Você tem que fazer o que está escrito. Se você não fizer o que está escrito, tá? Você feriu um princípio. Esse é o princípio da legalidade que a gente fala, tá bom? É o chato de trabalhar no serviço público. Não é que na empresa privada tem um monte de métodos, mas não, qualquer dúvida que você tem, alguém fala assim, procura na lei. Aí vai você caçar na lei, saber se o que você está fazendo está certo. Aí você perde umas 3 horas lendo. Né? Ainda fica em dúvida. Princípio da impessoalidade. O ato do administrador público, lembra lá o prefeito, tudo mais, né? O Edgar fez o show do Fábio de Mello? Então, não foi o Edgar, foi a Prefeitura Municipal de Lins. Os atos do administrador público são impessoais, não é o administrador público que fez, não é você servidor. Tudo bem? É o órgão. Tá? Olha, asfaltou a rua, quem asfaltou? A Prefeitura asfaltou a rua, hein? Não é o prefeito. Tá?
podem carregar símbolos, nomes, nada que remetem a uma pessoa. Não pode, proibido, tem que ser impessoal. Aqui, a prova troca, hein? Lá no ensino médio, ela troca impessoalidade por outro princípio. Igualdade. Direto. Ela coloca igualdade no lugar de impessoalidade. Então, cuidado, eu estou te cantando a bola. Ela coloca assim, são princípios da administração pública segundo a Constituição do Estado de São Paulo. 2 pontos. E ela lista esses, lá, meio bagunçado. Toda vez que cai em pessoalidade, ela troca com igualdade. Então eu estou te contando. É aqui que vai estar o erro. Fique esperto. Tá bom? Tá? Então, impessoal, lembra? Estamos falando da administração. Igualdade, lembrou que igualdade é bem amplo, tem a ver com todo mundo, com as pessoas. A gente não está falando de todo mundo, a gente está falando só do servidor do Estado de São Paulo. Eu esqueci de comentar isso. Gente, aqui é só do servidor do Estado, tá? Que é a última prova que eu vou, tá? É nossa. Servidor do Estado de São Paulo. Moralidade. O nome já diz, né? Os atos do administrador público devem ter cunho moral. O que eu digo a vocês? Nem todo ato que é legal é necessariamente moral. Viu? O pacto que eu disse isso aí é muito importante, tá? Não quer dizer que o ato, ele sendo legal, não garante que ele esteja dentro dos princípios da moralidade. Vou dar um exemplo clássico que aconteceu na cidade de Lins. Né? O mandato passado do prefeito e da Câmara dos Vereadores, tinha um vereador, acho que é o Sidney Fiazon, não lembro, foi e denunciou algumas compras da prefeitura. Falando que aquelas compras estavam erradas. Foi uniforme, né? Frango, orégano, e denunciou um monte de coisa. Bem, realmente, a prefeitura tinha comprado frango a R$20 o quilo. Qual foi o argumento do Poder Executivo da Prefeitura de Lins? Olha, eu comprei, mas olha aqui, ó, fiz a licitação, tá vendo o documento? Olha que legal, tá tudo legal, olha que bonito meus documentos. Ué, isso confere moralidade? Não, R$20 é um preço de colchão duro ambos. Ok? Perceberam? Não quer dizer que o ato esteja legal, que é necessariamente moral. Tá? Então, nós podemos questionar o ato, mesmo ele estando dentro dos conformes legais, se a gente achar que feriu a moralidade. Pegamos? Importante isso para a nossa vida. Tá? Não quer dizer que é legal, quer dizer que é moral. Bom, na verdade é o principal princípio. Se só existisse esse, precisava do resto. Fazer o quê? A gente tem que escrever. Né? Publicidade. Todo ato deve ser público da administração. Certo? O que é? Publicado nos órgãos de imprensa. Tem que ser necessariamente no diário? Não, tá? Existem exceções. Tudo bem? Mas qual que é a regra? Nos órgãos de imprensa oficiais, são os diários oficiais. Bem? Tem situações que são dispensadas. Não cai na nossa prova, a gente não sofre. E ele tem a característica, essa publicidade. Fala que é a característica do oi da moça feliz. Sabe quando a moça feliz? Você manda assim, bom dia, ela fala assim, oiê. Se ela mandar um assim, ó, já lê a conversa aí que você falou alguma merda pra cima. Já começa a puxar, enfim, já lembra com quem que você falou, quem que você cumprimentou na rua que deu merda, alguma coisa, você deu uma amei em algum lugar errado, né? Alguma merda você fez. Tudo bem, meu cara tá feliz, manda um oiê, um oiê, né? Tá tudo certo. Por enquanto, sua batata ainda não está assando. Né? Esse oi da moça feliz tem as características do princípio da publicidade. Ela deve ter a característica de orientação, tá? Informação e educação. Orientar, informar e educar. Tá? São as características do princípio da publicidade. Algumas provas caem. Qual que é o B? Orientação? Educação. Orientação, informação e educação. Por exemplo, às vezes o Estado publica algo meramente informativo. Tipo, sei lá, quanto que ele gastou no ano. Faz uma gentileza. A professora Ana. Vê o que ela está precisando aí. Fala que eu estou na mão. Beleza? Ou ele só orientando, tipo, ó, por favor, não deixem água parada. Desde quando eu me conheço por gente, orientem como evitar dengue e todo ano tem dengue. É um negócio mágico que acontece com a população, né? Mas você tenta, mas nem tem. Mas exato, mas você explica, mas enfim.
enfim, né? Tem umas coisas que... E detalhe, vocês repararam que não é um ato, não está fazendo nada, ele simplesmente está orientando. Ele pode publicar algo orientativo, educação? Pode, não tem problema. Tudo bem? Faz parte da publicidade. Além da informação normal que a gente falou aqui, das situações que a gente publica para o ato ter validade, ele pode publicar coisas orientando e informando. Tudo bem, é legal. Beleza? Ótimo, pegamos aí. O princípio da eficiência. Tá? Esse é novo. É o princípio mais novo nosso. Tudo bem? O princípio da eficiência surgiu quando o pessoal começou a falar que o funcionário público não trabalhava, tinha que mandar embora ele quando ele não trabalha. É verdade, foi em 2004 que saiu. Tá? Foi na época do Lula, você lembra? O Lula tomou. Nossa, né? Obrigado, Lula, a fazer essa emenda constitucional. Tudo bem? Não cai isso na prova, tá? A gente só está batendo papo. É o princípio da eficiência. Nossa, sabia que surpresa que o Lula seria, de tanto que ele roubou. Rapaz, é difícil passar ileso na presidência. Né? O Brasil derrubar 3 presidentes, dá pra pedir música no Fantástico. Aí já derrubou, né? É o Collor. Ah, não derrubou ainda não. O Collor é a Dilma por enquanto. Derrubou para Symphony of Destruction. Olha aí, começou bem, foi só falando. Cara, são sinais, vai cair, cara. Quando acontece isso, mas certeza que cai na prova. Não, vai cair o princípio de eficiência, gente. Coloca uma coisa aqui. Certeza, né? Sugando a aguinha. Nada mais? Não desligou. Hã? Falou comigo não. Sim. Aquela aqui. Não, não desligou. Desligou na cara do? Não, acho que agora que foi que caiu. Se ela tentou ligar no meu, eu tá em casa. Não, deixa ela. Relaxa. Ó, o que eu quero dizer com o princípio de eficiência? Eu crio vários mecanismos legais para que eu cobre a eficiência do meu servidor. Tá bom? Nasceu a avaliação de desempenho e a possibilidade do servidor perder o emprego devido à avaliação de desempenho. Tá bom? Nasceu aí. Tá? Então existe essa lei. Só fala que tem que fazer uma lei quando o funcionário público não é bom se mandar embora. Essa lei já existe, seres. Tá? Eles estão repetindo isso para ganhar voto. O povo não sabe que existe essa lei. O povo não sabe nem o que é Constituição. Não sabe nada. Ah, isso é só para ganhar voto. A gente tem que tomar cuidado daquela emoção na televisão. Né? Então, já existe, nasceu em 84 esse princípio constitucional. Nasceu com ele a avaliação de desempenho, cursos. Hoje o Estado teve contrapartida. Ele obrigatoriamente tem que te dar cursos. Se ele te cobra eficiência, ele também tem que te treinar. Então nasceram as escolas de governo, nasceram um monte de coisa a partir desse princípio. Tá? Então o Estado ficou, na verdade, mais eficiente mesmo. Tá? Os funcionários públicos hoje novos que entram, eles entram voando, é muito diferente dos outros. Arrebentar. Vai muito melhor. Tá? Tranquilo? Tá aí? Legal. Esses princípios aqui são específicos da Constituição do Estado de São Paulo. Tudo bem? Se cair lá pra gente... Ó, nunca cai perguntando o que cada um é, tudo bem? Só cai eles descritos. Tá? A questão da finalidade, motivação, usabilidade e interesse público é a forma em relação com a gestão. Tudo bem? Quando o administrador público tem que tomar uma atitude, fazer um ato, ele tem que ver para que fim que é, o princípio da finalidade a que se destina, tá? Qual a motivação que ele possa destinar aquele dinheiro, se é razoável aquele ato, e se tem interesse público. Vou dar um exemplo, assim, que é o que eu vi acontecer, tá? Existe uma cidade, eu não vou falar qualquer, senão vocês vão perseguir a cidade por aí, mas existe uma cidade, o qual o IANSP, que é um convênio do Estado de São Paulo, tá? Você é funcionário público, você vai ter um convênio, que é o IANSP. Tudo bem? E naquela cidade, o órgão, a Santa Casa daquela cidade não repassa o IANSP para os médicos. Logo, os médicos nenhum atendem o IANSP. Aí você pega uma cidade, sei lá, pequeno porte, vamos supor, uma cidade de 40, 50 mil pessoas, né? E a 50, 60, sei lá, mil pessoas, e aquela cidade tem uma Santa Casa e atende a região inteira. A região inteira dá tipo 200 mil pessoas. E naquela específica cidade o médico não
não recebe o IASP, então ninguém atende o IASP. Aí o servidor público daquela cidade, vamos supor que tenha 2.000 servidores públicos estaduais que tem IASP naquela cidade. Vai lá no sindicato ou no próprio governo e cobra, fala, olha, é um absurdo, eu quero ser consultado pelo convênio que eu pago e nem o médico atende porque a Santa Casa local não distribui dinheiro. Sabe o que o doutor falou? Olha, você tem razão. Tem. Mas eu não vou ingressar com essa denúncia. Por quê? Olha, tem 2.000 pessoas que podem ser atendidas a um raio de 10, 15 quilômetros daqui. Tá? Se eu entrar com uma ação, eu fecho a Santa Casa que atende 200.000 pessoas. Olha, você tem razão. Você está certo. É ilegal, tá tudo, isso é perfeito, mas o interesse público aqui, o princípio constitucional me permite ter essa manobra de focar o interesse público e a razoabilidade da minha decisão. Se eu entrar com uma denúncia, eu vou prejudicar muito mais pessoas do que beneficiar essas 2.000 que estão sendo prejudicadas. Percebeu? O promotor tomou a liberdade de não ingressar com ele. E ele tem autonomia para isso, ele não ingressou. Você pode entrar, particularmente, mas não compensa a treta. Entendeu? O que ele pode dar? Outras manobras. A gente pode tentar fazer uma denúncia, não para fechar, mas contra um administrador lá sozinho, contra a pessoa. Você tenta outras manobras. Se você for ingressar firme mesmo, fazer cumprir a lei, você fecha a Santa Casa. Você viu coisa complicada? Então existe essa manobra. Tá? De razoabilidade no seu entendimento, motivação, interesse público tem que estar acima do interesse público do que muitas coisas. Viu? Coisa complexa, mas existiu essa possibilidade e o promotor se agarrou a ela. Mas no princípio aqui. Mas a pessoa que está reclamando, ela vai saber disso? O promotor falou